Olá, boa noite. Boa noite. Começou o nosso esquenta aí para a semana prática previdenciária do zero. Você que foi entrando aí, bem-vinda. Boa noite para você. Olá, Josi, Elaine. Vamos chegando aí para a gente começar o esquenta. Olá, Laura, boa noite para você que tá chegando aí. Eu sempre sujo meu dente de batom, gente. Preciso ver isso aqui. Olá. Você que tá chegando aí, boa noite. Seja bem-vinda aí, bem-vindo. A gente está começando o esquenta aí para a semana prática previdenciária. Essa semana ela começa dia 31 de agosto, 31 de julho, 2 e 4 de agosto. E a gente está fazendo essa semana aqui, uma semana do esquenta, que são lives todos os dias às 18 horas. Não é essa semana que é a semana prática previdenciária, é a próxima semana. Então você que está chegando aqui, seja bem-vindo e a gente traz temas específicos para vocês, temas práticos, para você que é advogado iniciante, para você que é bacharel e quer aprender a prática previdenciária aí, que você esteja começando do zero, sem experiência, já começando a faturar alto aí e a gente não quer depender de processos judiciais. Então seja bem-vinda. E a gente vai estar começando aqui a conversar um pouquinho e um prazer ter vocês aqui. Essa é uma bandeira que o Destrave Prev, que eu tenho como bacharel, porque eu acredito nesse profissional que estuda 5 anos, tem toda uma dedicação. Todo mundo que se torna advogado já foi bacharel e sabe o que é uma faculdade, sabe o que é ter que fazer núcleo de prática jurídica no sábado, porque precisa às vezes trabalhar durante a semana, e aí chega no final de 5 anos, você recebe uma avalanche de cobranças, e algumas pessoas querem levar vocês a acreditarem que vocês não podem fazer nada até que essa carteira da OAB chega na sua mão. E aqui a gente vai estar trazendo essa prática e descortinando isso para você que está aqui, para você que me segue já no Instagram, para você que ainda não me segue, depois eu vou estar no final do link falando aqui para você me seguir, mas a gente sempre tem um coração voltado para esse profissional, tá? Que estudou, conhece legislação, conhece Constituição, conhece toda a parte administrativa, de legislação administrativa, e é por isso que a gente bate nessa tecla, é porque a gente realmente, eu acredito nisso. Se você não me conhece, eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada, professora, atuo na área previdenciária há mais de 12 anos, tá? De forma especializada mesmo, e tenho aí trabalhado conteúdos práticos, voltado mesmo para sua prática. E hoje o tema é como atuar na área previdenciária, mesmo sem ter a carteira do OAB e sem experiência. E aí pode parecer assim, que bacana isso. E é bacana mesmo, vocês vão ver como é possível. E no decorrer da semana a gente vai aprofundando, viu? Hoje a gente vai mostrar isso para você que tá aqui, para você que é bacharel, para você que é advogado iniciante também, que tem medo porque não tem essa experiência, seja bem-vinda aqui para a gente estar conversando. E eu sempre vejo aí algumas objeções, alguns medos, muitas dúvidas, e a gente vai estar tentando e se esforçando ao máximo. Eu me comprometo 150% com você de estar respondendo a sua dúvida. Então, se você não deixou nenhuma dúvida na caixinha, deixa a sua dúvida aqui. Estão falando que está sem áudio. Você foi o único que reclamou aqui, Marcos. Se tiver aí com áudio ruim, gente, me avisa, tá? Mas eu acho que tá tudo bem, tá? Então tá tudo bem aí. Dá uma olhadinha aí para ver se não tá nada fechado aí do seu áudio. E aí as objeções, né? A gente entra aí na faculdade, às vezes a gente chega cheio de planos, pensando em concurso público, no decorrer aí
das aulas, de aprendendo direito, a gente vai desenvolvendo e até se simpatizando por advogar, por atuar, né, em outras áreas. E a previdência, ela é vista assim de modo muito superficial, infelizmente, tá? Infelizmente, ela é vista de uma forma muito principiológica, vamos dizer assim. Eu mesma aí quando fiquei estudando 6 meses de princípios. Se foi assim para você aí, comenta aqui para mim, porque para mim foi assim. Eu não aprendi absolutamente nada da área previdenciária, nada de INSS, nunca tinha escutado falar de tipos de segurado, nada. A gente só sabia que existia o quê? Aposentadoria. Aliás, tem muita gente que pensa, e eu tenho certeza que no final desse vídeo, dessa live, você vai ver que as coisas são muito mais amplas do que somente a aposentadoria. E que você vai poder trabalhar, que você vai poder desenvolver como profissional na área. E aí a gente termina a faculdade. Eu não sei você, eu fiz estágio também no núcleo de prática jurídica. E é a grande realidade que nós temos. A grande maioria não tem, ao final de uma faculdade, um escritório pronto para receber, para você fazer estágio, para você... Ó, a Betiânia tá falando, também ouviu muito pouco na faculdade. Ninguém aprende previdência na faculdade. Eu acho que hoje também, isso aí, os meus alunos sempre compartilham, que nunca ouviram falar de previdência, a gente só acredita que tem na previdência idoso, gente muito humilde, muito simples e aposentadoria. E aí quando eu descortinei para essa previdência, para o que é essa realidade, e a previdência ela nos cerca em todos os sentidos. Pare e pensa aí, por toda a demanda que eu vou estar falando aqui para vocês com relação à previdência, você às vezes pode perguntar assim, ó, onde está esse cliente, Alexandra? Onde está esse cliente, professora? Você precisa de saber previdência até mesmo para você, para o seu pai, para sua mãe, para as pessoas que estão ao seu lado, para os seus amigos, para a sua igreja, para onde associação, aonde você atua. E ninguém fala onde está esse cliente. Ó, tem gente comentando aqui, ó, a Beline tem 23 anos de formada, nunca exerceu e se aprendeu não lembra. Né? Ninguém aprende, a Leidiane falando a mesma coisa, ninguém aprende nada de previdência. E eu falo para você, é uma das falhas que nós temos na faculdade. E aí a gente estuda 5 anos, faz estágio, descobre que não sabe nada de prática e cai aí no mercado de trabalho. E aí o pessoal fala assim, ó, agora que você estudou 5 anos, que você fez seu TCC, que você fez o seu estágio, você não pode atuar, que você tem que fazer a prova da OAB. E não te dá nenhuma opção. E aí junto disso vem uma carga de cobrança, uma carga emocional, uma carga de exigência que começa às vezes dentro da sua casa. E aí você, mais uma vez, vai fazer, sei lá, pós-graduação. Gente, eu tenho alunos que já estão na, sei lá, quantas pós. E ainda assim, não sabe nada da prática. E a proposta aqui da Semana Prática Previdenciária, que a gente está na live do Esquenta, para que vocês possam chegar nessa semana com o cérebro já recebendo o que eu vou falar aqui com vocês. Então, não aprendeu nada na faculdade, não aprendeu de previdência, não vai fazer pós, não vai saber nada de prática, que é a tão sonhada experiência que a gente tem, de abrir uma tela do meu INSS e saber exatamente o que você vai pedir. Ó, a colega está comentando aqui, ó, a Leidiane, pós-graduação não ensina nada de prática. Não ensina. E eu não tenho nada contra pós, viu, gente? Só que eu acho que o momento certo de fazer ela é quando você tem uma experiência, uma prática naquilo que você se propõe. E aí essa pós, ela vem somar, tá? Ela vem somar. Então hoje qual é a prática que a gente precisa? É abrir um sistema do INSS, é abrir uma plataforma, seja ela INSS digital, meu INSS, SAG, o Gerid, o que for, e saber o que pedir para o seu cliente, saber o que fazer. É você pegar o seu CNIS aí, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais,
que você tem, que seu pai tem, a sua mãe tem, um tio que está lá pelejando para buscar um auxílio doença, um auxílio incapacidade temporária, e você não sabe nem o que falar para ele. É você pegar um quinis, igual eu peguei hoje, de uma pessoa muito querida, um pastor, uma pessoa extremamente querida, e ele está contribuindo tudo errado. E aí ele foi fazer o pedido sozinho, porque falaram que ele podia fazer sozinho, e é assim que o INSS fala, que não precisa nem de advogado, que dirá de bacharel. E ele teve um indeferimento, porque ele não tinha qualidade segurada, porque ele achou que podia recolher tudo de uma vez, né? Aqui, ó, a Beline falou, o Gov, né, que é o acesso à plataforma, tem muita informação. E tá fácil pra gente que tá aqui buscando a prática. Mas falam que é fácil pro segurado. Quantos segurados caem nessa conversa e tentam fazer sozinho? E às vezes eles recebem um indeferimento, eles não sabem nem por quê. E vocês já viram como é que tá o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, quantidade de informação que tem e que a pessoa não sabe interpretar? E aqui começa as oportunidades para você que tá aqui, para você que tá dando esse voto de confiança e tá aqui ouvindo a gente nessa primeira live de aquecimento. Gente, são 140 milhões de pessoas em fase adulta. A Previdência, ela protege, ela visa proteger contingências, situações de invalidez, de doença, de morte, de aposentadoria, de nascimento com salário maternidade, de um auxílio reclusão quando a pessoa é presa, né, tá reclusa lá. Então são muitas contingências e tudo isso tem um início. Pensa comigo, tudo tem um início. Onde começa? Onde começa essa situação? E aqui onde começa, onde está a oportunidade para você, bacharel, que está iniciando e não tem experiência. Para você, advogado iniciante, que não tem experiência, que está aí sem saber, inclusive, como acessar. E aqui a gente está falando disso para vocês. E no decorrer da semana a gente vai estar aprofundando. Hoje eu vou estar chamando a atenção para vocês. Ó, o sistema, a colega falou aí, tá todo informatizado, né? Para você ir lá no INSS pessoalmente, você às vezes nem vai ser atendido. Aqui na agência, uma cidade do interior mais tranquila, eles atendem, vão te dar um protocolo, mas na maioria aí das agências você sequer vai ser atendido. E aí você precisa sim conhecer de forma prática. E você pode fazer isso pelo seu cliente, pelo segurado, que vai confiar em você e eu vou te ensinar como, tá? O meu INSS, ele pode parecer fácil, a colega até falou aqui, mas você já viu o segurado como consegue acessar a dificuldade? Porque você abre, eu falo o seguinte, tá tudo ali, mas não tem o caminho a se seguir. Não tem uma direção, um mapa. Ele vai ter que literalmente fuçar, né? E aí você que está buscando a expertise, está participando aqui desse conteúdo, assiste os conteúdos que eu produzo aí diariamente, tem entendido como que é isso, tá? Esse caminho das pedras aí, para você ter começar a ter a semente de trabalho com o seu cliente, tá? A Bia tá até falando aí, existe um padrão, gente, é fácil, mas eu falo, a água é muito simples, a água, e tem gente que engasga com ela. O meu INSS também é muito simples, mas tem gente que se enrola com ele, e aí esse enrolar vai fazer com que um benefício, às vezes, que fosse feito da forma correta, que toda a documentação certinha, todo o requerimento redondinho, para a concessão ser mais rápida, a pessoa não sabe, vai lá e se estrepa, vamos dizer assim. É exatamente porque adianta muita informação, sim, é um padrão. Eu falo assim, é igual fazer um bolo, tem uma receita, né? E tem gente que faz o bolo sai solado, tem gente que faz o bolo queima, tem gente que faz o bolo fica cru. E aí precisa saber o tempo, o que colocar, qual a ordem, qual a dinâmica da coisa. E aqui você vai aprender, eu tenho certeza, tá? O bacharel tem conhecimento jurídico? Não tem? Eu tenho certeza que tem, tá?
Tem muita gente que se atrapalha, mas tem sim, é verdade, muita gente se atrapalha. É o fácil que confunde, é o fácil que eu não sei o que fazer, é o fácil, eu não sei nem como juntar esse documento. Tem um padrão, inclusive, de como juntar esse documento, o título, o nome que tem que dar. E aí a gente vai falando, desenrolando aqui para vocês. Gente, quando eu falo a semente lá no INSS, a semente começa com uma consultoria. É a pessoa que vai te procurar. Aí você fala, mas eu ainda não me sinto confortável. É o seu pai que vai, ao invés dele procurar uma outra pessoa, ele vai confiar em você, que é bacharel, para fazer uma revisão para ele, para fazer um requerimento para ele, a fazer um agendamento, fazer um acerto aí de documentação, que a gente vai estar aprofundando nisso tudo que vocês estão ouvindo aqui. Vocês podem fazer, desde o serviço é uma esteira, tá? Eu sempre falo, é uma esteira de serviços. Desde as consultorias, que eu não vou me aprofundar, porque amanhã a gente vai estar falando, planejamento, atualizações de documentos, correção de documentos, requerimentos. Quando eu falo requerimentos, requerimentos de serviços e de benefício. Eu falei no início aqui dessa live que as pessoas só pensam em aposentadoria. Não sei que acho que é isso que colocaram na nossa cabeça, que o INSS é só para aposentadoria. Gente, não é. Depois da reforma da Previdência, as situações que surgiram no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que traz o histórico do seu cliente, se não arrumar, não leva o benefício. Se não providenciar a correção, não tem deferimento de benefício, não tem concessão de benefício. São mais, e tem um percentual, tem até uma live que fala isso, 80% das pessoas têm o CNIS com algum problema. Sabe o que é raridade no meu atendimento? É pegar um CNIS que eu olho e tá todo certo. Todo certinho. E ainda assim, quando eu pego um CNIS dessa forma, cabe nele um planejamento previdenciário. Porque esse cliente, ele quer saber quanto tempo ele tem. Ah, mas lá o simulado do INSS traz que tempo que ele tem. Me diz aqui, comenta aqui pra mim, o simulado é 100%? Você confia nele? Fala aí pra mim, você que tá atuando, que já tem um pouquinho mais às vezes de experiência. Esse simulado que a gente acha dentro do site Meu INSS, você confia nele? Conta aqui pra mim, porque se você falar aí que confia, eu vou conversar um pouquinho com você aí e te ajudar, tá? Confia? Simulado, ok. Deu 15 anos ali, eu posso entrar com aposentadoria por idade. Deu 30 anos ali para mulher, eu posso entrar com aposentadoria por tempo de contribuição. Confia, Andréia? Você confia? Então, minha amiga, eu não sei se a notícia vai ser boa para você, mas não confie no simulado. Se você gastar um pouquinho do seu tempo, quando você abrir esse simulado dentro do site e ler ali, o próprio INSS fala para não confiar no tempo que está ali, que precisa ser comprovado com documentos, que precisam ser ratificados, retificados. Então, não confie. Se tiver 15 anos ali, não vá correndo dar a entrada na aposentadoria por idade pensando que aquilo ali tá certinho. Exatamente, a Marta aqui tá falando, é apenas um auxiliar, porém há divergências. O próprio site diz isso, tá escrito lá, aqui pode haver divergências, necessário ter provas. O INSS erra demais. É verdade, Leidiane, é uma grande verdade, ele erra muito. Hoje a gente vai ter aí teve uma proposta aí de pagar um bônus para os servidores do INSS para produtividade, tá? Exatamente, a Marta tá falando, acaba puxando pro lado dele, mas não vamos ser tão rígidos assim. O INSS às vezes não é o servidor, é robô. Robô vai fazer a análise, às vezes, do requerimento. Se você não colocar ali um detalhe a mais para que o robô não dê uma concessão ou um indeferimento automático, né? Indeferimento automático, não vai para a mão de uma pessoa, é o robô que vai analisar.
Então, aí o que acontece com esse? Vai fazer tudo correndo, concordo também. Para mim vai ser tudo corrido, vai ser igual das perícias. Quando tinha perícia médica, que os peritos passaram a ganhar R$60, e aí produtividade, indeferimento em massa, conforme a Leidiane falou aí, ou muitos erros, porque mesmo com concessão, o INSS erra, gente, e erra muito, tá? E aqui também cabe revisão dentro mesmo da esfera administrativa. Então, ó, serviços disponíveis, ó, a Fabri Cristina tá falando aqui, o simulador não garante a exatidão do QMIS, podem faltar informações. Exatamente, pode ter data sem saída, pode ter pendências, pode não ter pendências, tem vários tipos de coisas, e tudo isso a gente não precisa criticar, a gente traz para o nosso lado, é serviço, que eu e você, advogado iniciante, bacharel, que quer crescer, ganhar experiência, comece pequenininho, comece. A gente precisa calçar o chinelo da humildade, a gente está aprendendo, e faça os requerimentos aí das pessoas que confiam em você, que confiam na sua índole, na sua dedicação inclusive de alcançar a carteira da OAB. Só que a sua vida não precisa parar por isso. Eu vejo colegas que ficam aí desesperados quando vem a tal da prova da OAB. Gente, é só uma etapa, é um estágio. A gente não fez 5 anos de faculdade? A gente fez 5 anos de faculdade, TCC, estágio, depois vem a prova da OAB, é mais um estágio. Então traga leveza para a sua vida, encare como mais um estágio, e você vai tirar essa carga emocional que tem sobre essa prova, porque a gente sabe, e já comece a trabalhar, a garantir experiência, a treinar seu ouvido jurídico para a prática, para a fala do seu cliente, para as dores do seu cliente, e aí você vai ganhando maturidade, experiência e certeza naquilo que você está falando, porque o primeiro que precisa se enxergar como profissional é você, Se as pessoas que estão falando que não são, tampa o ouvido para elas e siga o seu caminho, com certeza. Você vai ver como que você vai crescer. Eu falo o seguinte, eu vejo o desenvolvimento dos meus alunos, de muita gente que está perto de mim, como é um descortinar, quando a pessoa ela perde o medo de abrir o meu INSS, encarar aquilo ali como algo, uma plataforma de possibilidades de trabalho para você. Antes, quem tá aqui tiver mais experiência pode confirmar, a gente nem entrava no meu INSS, a gente nem fazia requerimento, a gente mandava o cliente lá pessoalmente, fazia o requerimento e a gente falava assim, ó, quando indeferir, você me procura. Só que as coisas mudaram, e eu falo para nós, para melhor. Por quê? Quanto mais o INSS errar, mais trabalho a gente tem, tá? E quanto mais pessoas tiverem essa dor de entrar no site do meu INSS, mais oportunidade. Você que tá aí buscando o seu espaço, buscando a sua luz aí, e há espaço para todo mundo. 140 milhões de pessoas, tem 1,3 milhões de advogados, né, que a gente tem até uma live falando disso, e nem todos são especialistas, nem todos querem trabalhar com previdência, e a previdência, ela é algo assim, é apaixonante. Se você começar, você vai ver como que ela vai suprir. Sabe os seus sonhos de faculdade, você ser justiça social, de você ser canal mesmo de transformação, de você poder falar assim, esse aqui eu aposentei, esse aqui eu consegui um auxílio incapacidade, esse aqui ó, tava quebrado, já teve não sei quantos indeferimentos, e eu ajudei. A colega tá comentando aqui, ó, a OAB não é garantia de serviço, não é mesmo, não é. Eu tenho muitos conhecidos que têm a carteira, infelizmente estão na luta. Por quê? Porque não enxerga a forma prática que a gente traz, tá? É apaixonante, Denise, é apaixonante. Você é um exemplo vivo de tudo que a gente está falando aqui.
Fabiana, não é preciso ter OAB para trabalhar com previdenciário. Não é o que a gente está falando aqui. A esfera administrativa, ela não é somente para o advogado. O que o Estatuto da OAB diz? Tem serviços que são privativos do advogado. E atuar na esfera administrativa não é privativo do advogado, mas eu tenho a bandeira que o bacharel, ele é capaz sim de atuar nessa área com conhecimento jurídico que ele tem de 5 anos de estudo, de legislação, de constituição. Então, e de responsabilidade. Por quê? Porque ele também está em busca da carteira da OAB. Ele se dedica. O que a gente está propondo aqui é você encarar como uma fase na sua vida e já começar a trabalhar assim na esfera administrativa. Uma das grandes dúvidas que me trazem aqui todos os dias, e eu vou estar falando com vocês. Hoje a Leidiane está falando que a impede de trabalhar é a prática jurídica. Então, Leidiane, vem para a Semana Prática Previdenciária, encara aí o esquenta com a gente essa semana, todos os dias, 18 horas. E depois, no final, eu vou falar com você como que você vai fazer a sua inscrição aí. Se você que você não fez, tá? Você então, colega, não precisa, Fabiana, da carteira da OAB para você atuar. Acho que a Fabiana até fez essa pergunta para mim. Ela enviou na caixinha, né? A gente, onde não for privativo do advogado, o bacharel pode atuar. Aqui a gente foca na área previdenciária, na esfera administrativa. Na esfera administrativa que você pode fazer não só pedido dentro do meu INSS, mas você pode trabalhar com planejamento previdenciário que vem muito antes, com consultorias também que vem muito antes, que você faz com cálculo. Ninguém está falando aqui que você não vai precisar de conhecimento. A gente está falando aqui que você não precisa da carteira da OAB e que você adquire experiência, começando com coisas simples, analisando aí o seu CNIS do seu pai, da sua mãe, do seu tio, tá? Uma dúvida que sempre me perguntam aqui qual é o tipo de procuração que a gente faz para a pessoa atuar na esfera administrativa, tá? Qual é essa procuração? Essa procuração tem algo tão especial assim? É uma procuração tão diferente? Não, gente. É a mesma procuração que você vai usar sendo bacharel, sendo advogado, sendo quem for, com ou sem experiência. Aí, uma das coisas que também me pergunta, doutora, professora, como que eu vou me qualificar lá? Bacharel, você quer um nome bonito que a gente fala? Consultor previdenciário, consultora previdenciária, previdenciarista, não tem problema, você não pode colocar advogada, porque advogado você ainda não é, mas você pode colocar lá e faça a procuração com o seu cliente, coloque o seu nome ali, seja responsável naquilo que você está fazendo, coloque integridade, entendeu? Porque aí o seu cliente, ele confia no seu trabalho. E se você demonstrando conhecimento naquilo que você faz, com certeza você vai ter êxito e o respeito do seu cliente. O cliente, ele escuta do INSS que ele pode fazer sozinho. E aí ele vai e quebra a cara. Então ele precisa confiar em você. Ele precisa confiar em alguém. Com certeza, a pessoa que te conhece, ela confia em você, tá? Como se denomina esse documento, né? Procuração. Tem modelinho lá, bonitinho. Como que você se denomina? Consultora, analista, consultora previdenciarista, tá? Não deixe de fazer isso. Vamos lá. Vamos ir. Ó, vai mandando aí, gente, que na medida que eu puder, eu vou falando aqui com vocês, tá? Tipos de... você pode fazer contrato? Também me mandaram essa pergunta. Eu posso fazer contrato? Gente, o que é o contrato? O que é o contrato de prestação de serviço? O pessoal tem medo dos honorários porque acha que honorários é só advogado, tá? Dentista também ganha honorário, tá? Mas vamos trazer tranquilidade para vocês, tá bom? Certinho? Para você já atuar de uma forma confiante. Contrato de prestação de serviço. Você não só pode, você deve fazer.
Se você está sendo contratado para prestar uma consultoria, um planejamento, uma atualização de documentos, que a gente vai ver tudo isso aqui no decorrer da semana através das lives de aquecimento, porque o cérebro tá aí dormindo às vezes, tá aí na cabeça de que você não pode fazer nada, que só se eu passar na prova da OAB que eu vou poder fazer. Eu tô dando um choque aí no seu cérebro para ele movimentar e a gente já chegar certinha na semana prática previdenciária do zero, onde você vai aprender a prática previdenciária. Eu garanto para você, você vai aprender a atuar, aprender a prática previdenciária do zero. Quando a gente fala do zero, comece devagar para você galgando experiências. Experiência só tem quem faz. Você tira a carteira de motorista, você pode fazer aí todos os testes, passar no Detran, que aqui, né, pegar sua carteira, vou te dar sua carteira na mão. Você vai dirigir o carro com toda a desenvoltura, com o trânsito aí que tiver? Às vezes você só vai querer ir de manhã aí no sábado, porque você está aprendendo mesmo com a carteira. Então é assim que a gente vai crescendo, vai galgando a experiência. E a experiência prática, gente, ela só vem se você fizer. Se você nunca entrar, se você olhar para esse drama que as pessoas colocam em cima do meu INSS e olhar com medo, esse medo vai crescer e vai te dominar. Mas a ideia é que você vai olhar para ele, vai dominar aquilo ali e vai se tornar aí um expert na área que você está se propondo, tá? Esse é um convite que a gente faz para você. Existem os mais diversos tipos de serviços. Também me mandaram essa pergunta aí. Sempre me manda essa pergunta. Eu falo, é só aposentadoria? Não. É só consultoria? Não. É só planejamento? Não. É só pedido de requerimento? Não. Tem tudo isso junto. Recurso você pode fazer, revisão você pode fazer, você pode fazer ir lá na junta de recursos fazer sua defesa. Não tem problema. Não tem problema. Tá? Você pode fazer todos os tipos de requerimentos, todos os tipos de serviços que estão disponíveis lá. O seu cliente vai te contratar, você vai fazer um contrato de prestação de serviço, vai ter a procuração, vai colocar seu nome, porque você vai atuar com responsabilidade, você vai buscar conhecimento e vai desenvolvendo. E quando você chegar aí já para entrar lá para a junta de recursos com recurso, você já tá, ficando bom, ficando boa naquilo que você faz, naquilo que você está se propondo, tá? Acredite, seja o primeiro a acreditar em você mesmo. E aqui você vai aprendendo aí a prática, tá? Com a gente. Tenho essa dúvida a respeito da procuração. Exatamente, Luciana, o que eu tô falando para você. A procuração tem um modelo do próprio INSS. Se o INSS dá um modelo, usa o modelo dele. Vai lá, preenche o modelo da Instrução Normativa 128. Procuração e INSS. Preenche bonitinho, se qualifica lá como consultora, do jeito que você quiser, qualifica o seu cliente e coloca o serviço que você vai fazer. Se é um requerimento de aposentadoria, se é uma consultoria, se é um planejamento. Hoje o cliente tem que fazer planejamento. Com a reforma da Previdência a gente tem, nem sei quantos tipos de regras de transição. Ele nem sabe qual é a melhor para ele. E se ele for sozinho pedir qualquer coisa, ele vai quebrar a cara. Porque ele não vai ter, for deferido, ele pode ser deferido, concedido, né, o deferido que a gente fala, errado. E se for indeferido, ele não sabe o que fazer. E eu falo para vocês, não vão para a justiça, não vão, que hoje o juizado nem quero falar vamos deixar para outros dias, tá? Eu tô dando uma passadinha aqui, o que estão falando, ó. Então hoje é só live de aquecimento. Eu vi alguém perguntando aí sobre como cobrar essas consultorias. Gente, a gente vai ter uma live só falando disso, como cobrar, como precificar. Então não anote aí às 18 horas que a gente vai estar falando sobre isso, tá? E tem muita coisa bacana nessa live de aquecimento, e é só aquecimento. Se preparem para a semana prática previdenciária do zero. Se você quiser participar, é só você escrever aqui no chat evento, que a equipe vai enviar o link para vocês, ou então depois que essa live vai ficar disponível, vai ficar curtinha aí, um pouquinho só disponível, e aí vocês
Só coloque essa palavra evento lá que a equipe vai entrar em contato com vocês. Uma preocupação também que sempre bacharel manda para mim é: vocês, bacharéis, minhas queridas, meus queridos, parece que vocês estão agindo contra a lei. Eu quero trazer a informação: vocês estão a favor, inclusive, do que diz a Constituição. A Constituição nos garante o livre exercício da profissão, o livre exercício da sua atividade, tá? E isso aí te protege. Você não tá atuando em nenhuma área que é proibida, que é só permitida ao advogado, e aí a gente fica com medo de estar cometendo um crime mesmo cometendo o exercício ilegal da profissão. Isso não existe. A esfera administrativa não é exclusiva da advocacia, tá? A advocacia, o que é exclusivo nosso é no judicial. Na esfera administrativa, na área previdenciária, não é. E você, bacharel, que estudou 5 anos, eu bato nessa tecla para você acreditar em você. Você estudou. Você não entrou numa faculdade de 5 anos com exigência de TCC, com exigência de estágio, para no final ser nada. Não existe isso. Não tem essa possibilidade. Então, você é sim um consultor, uma consultora previdenciarista, tá? Não deixe isso sair da sua cabeça, que isso fique martelando na sua cabeça. E aqui você vai saber como você pode fazer, adquirir experiência, começando com coisas simples, com consultorias, com planejamento, com requerimentos, coisas mais simples, ó, na própria INSS, ó, atualização e acerto de documentos, a gente vai ver aqui na live, né? E aí você vai saber como fazer, como precificar, e depois você vai engrossando o caldo aí, a sopinha, para você até chegar a poder comer um filé, que é assim que a gente cresce na vida, né? Na vida, até mesmo advogado iniciante, não chega aí todo bam, sendo o doutor, a doutora fulano de tal. A gente começa pequeno, a gente começa com petições mais simples. E isso é com a prática. Não há faculdade pós-graduação que prepare a gente para isso. E eu vou finalizar aqui falando com vocês do tema de amanhã. Nós temos um tema amanhã fresquinho aqui. E eu vou falar, ó, o que a colega até perguntou aí. Depois eu dar uma olhada aqui, ó. As consultorias que trazem honorários mais rápidos para quem está começando na área previdenciária. Então, se você quer saber qual consultoria pode te ajudar aí a ter um retorno financeiro, porque a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa viver e a gente precisa também ver o retorno do nosso trabalho, tá? E aí a gente vai estar aqui trazendo esse tema para vocês às 18 horas. Estou dando uma passadinha aqui no chat. Ó, tem um monte de gente escrevendo evento aí. Não deixem de escrever evento, gente. Venha participar. E aí vocês não deixem de entrar no WhatsApp. Vocês vão receber um presente. A gente vai mandar um material para vocês. Vocês vão saber em primeira mão o que vai acontecer na Semana Prática Previdenciária. Não adie nem um minuto. Tudo isso que eu falei aqui, de você se enxergar como profissional que você que quer crescer, que quer aprender. Tem um monte de gente que tá aí, ó, esperando acontecer. E vocês estão aqui, dedicando esse tempo aí de 40 minutos, meia hora, para buscar oportunidades. E eu falo para você, existe uma grande oportunidade, que é a área previdenciária, de você sim fazer pelo outro e consequentemente ter o retorno do seu trabalho, de você colocar comida na mesa do seu cliente, daquele que confia em você, daquele que já teve nem sei quantos indeferimentos de concessão de aposentadoria, daquele que nem sabe por que está sendo negada a aposentadoria. E é você que está aqui comigo que vai. Eu falo que vocês são as pessoas que movimentam. Você, desbravadora do INSS, vai entrar ali e vai ajudar aqueles que confiam no seu trabalho a alcançar o objetivo deles, que é ter a concessão de um benefício, de ter uma correção
de benefício. Às vezes não é só, a pessoa quer se antecipar, ela vai aposentar daqui sei lá quanto tempo e ela quer antecipar. E é você que vai poder fazer isso.